Olá, queridos alunos do segundo colegial, tudo bem? Olha, espero que vocês estejam animados, se organizando aí nos seus estudos, porque eu estou me organizando aqui em casa, todos os dias, tá ok? E hoje nós vamos continuar tendo uma aula de sociologia especial para a gente aprender, inclusive para aplicar nos momentos que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Nós estamos falando do seu caderno de Sociologia, as aulas 33 e 34. Uma beleza de aula, com conteúdo assim muito especial, porque hoje nós vamos falar desta aula em duas partes, tá? A primeira parte nós vamos falar sobre democracia, não é? Todo mundo hoje vem falando, a democracia é muito importante, nós precisamos ser democratas, o Brasil tem que ser uma democracia, o mundo tem que ser uma democracia. Mas se você chegar para a maior parte das pessoas, perguntar para elas, o que é uma democracia? Bem, muitos vão ficar o seguinte, democracia, não sei não, só sei que é bom. Mas será? Vamos ver o que a aula de sociologia hoje nos revela? Bom, eu já vou começar com uma piadinha aqui, né? Para o cartunista, eu gosto muito das tiradas dele, do Milor Fernandes, é um cartunista brasileiro. Ele disse assim, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Claro que ele está fazendo aqui uma piada ao que ao longo do tempo, pelo menos dos últimos 100 anos, foi acontecendo com a democracia. Se você pegar a raiz etimológica, o sentido grego real da palavra democracia, né? Você vai chegar aí, democracia vem do grego demos, que significa povo, e kratia, que significa força, que significa poder. Então, o poder, ou a força do povo. Democracia quer dizer exatamente isso. O povo no comando através de representantes que eles escolheram, ou seja, o povo que os componentes da população escolheram para representá-lo lá nas esferas que administram um poder. Tá? Veja, interessante que quando você fala em democracia, hoje a gente costuma dizer o seguinte, democracia é a solução para todos os problemas que um país está passando. Se não for um país democrático, esse país não tem jeito, não tem solução. No passado, nem sempre foi assim, tá? Para você ter uma ideia, o filósofo grego Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão, para você ter uma ideia, ele dizia que o governo democrático é o governo de todos os cidadãos, dos homens livres, da elite, membros da polis, membro do povo. Ele dizia que a monarquia era o governo de uma pessoa só, de um rei, de uma rainha, um imperador. Ele dizia que a aristocracia, e aqui eu já posso dizer para vocês que ele gostava mais da aristocracia. Vocês já vão ver daqui a pouco. Ele dizia que a aristocracia é o governo dos poucos ou dos melhores. Bem, com essa finalidade, eu posso dizer para vocês que Aristóteles ele dizia o seguinte, que a democracia era o pior de todos os modos de um povo ser governado ou de um país ter uma forma de governo. Por que ele dizia? Muita gente, multiplicidade de ideias, confusão, acesso a opinião, acesso ao poder a pessoas que não são preparadas, então isso não vai dar certo. Ele dizia o seguinte, olha, se não tiver outro jeito, coloca a democracia. Eu posso dizer que das formas de governo que existe, ela é a pior. Mas, ou seja, melhor a democracia do que um desgoverno. Você veja como que ele tinha uma visão baixa da democracia, mas ele gostava muito da aristocracia. Aquelas pessoas que eram da elite, aquelas pessoas que tinham tido estudo, aquelas pessoas que tinham tido oportunidades, que vêm de uma herança econômica, intelectual, que as colocam como as mais preparadas para governar,
sobre todo um povo e, inclusive, ter controle completo. E o povo teria apenas que confiar na bondade, no bom senso dessa aristocracia, que se caso não fosse bem intencionada, o povo estava numa grande encrenca. Esta que é a verdade. Bem, eu posso dizer para você também que a ideia de democracia foi passando aí pelos tempos e ela só começou a ser melhorada a partir da Revolução Francesa. Aí você fala, ué, mas na antiga Grécia a democracia não era realmente algo importante? Então, a democracia tem como pátria a antiga Grécia, especialmente a cidade-estado Atenas. Mas veja, a democracia, apesar de ser o governo do povo, onde o povo tem a força, na antiga Grécia, eu vou perguntar para vocês, bem, quem é povo? Se você pudesse voltar aí uns 2.500 anos no passado e lá na Acrópole grega, na cidade de Atenas, e dar uma olhada numa votação, você ficaria um pouco decepcionado. Porque eles iam dizer o seguinte, bom, então vamos fazer uma votação. Normalmente eles pegavam uma pedrinha que era colocada numa urna. O que é interessante é que tanto a elite quanto os cidadãos atenienses, esses poderiam votar de igual forma. Por isso que aí já começa tendo o povo tendo oportunidade de se expressar e ter voz dentro do contexto político. Mas você sabia que existia toda uma camada de pessoas que não votavam? Vai, se segura aí. Uma imensidão de escravos que não eram considerados nem sequer cidadãos, nem sequer seres humanos de primeira classe. Certo? Esses não votavam. E olha que ocupava uma parcela grande. Também existia um outro problema. Qual era o problema? O problema é que as mulheres não tinham acesso também nem voz ao contexto democrático. Eram completamente excluídas. Então aí você viu que a democracia existia, mas ela era por um grupo restrito, mais amplo que a aristocracia, claro, e mais justo também, mas não era o modelo perfeito. O modelo perfeito, ou o modelo em construção, começa a encontrar sentido na Revolução Francesa a partir de 1789, onde a democracia passa então a ter uma representação de pessoas, onde o voto começou a ser estendido, então as pessoas poderiam lá escolher seus representantes, o formato república foi sendo colocado, uma das grandes, apesar da Revolução Francesa ter ocorrido na Europa, na França, o primeiro país a se tornar assim uma república forte, conhecida no mundo, foi os Estados Unidos, quando alcançou sua independência da Inglaterra em 1776, no dia 4 de julho. Então você vai falar o seguinte, mas eu pensei que fosse a França. A França, ela instalou os princípios, mas depois a Revolução recuou com o governo imperialista, monárquico, dominador de Napoleão Bonaparte. Né? Mas as ideias foram longe, as ideias vieram até para o Brasil. Tiradentes aqui no Brasil foi um adepto da ideia da Revolução Francesa, desse novo iluminismo, dessa luz em cima do contexto político. Por que nós temos que obedecer a um rei? Por que nós não podemos ser uma república tal qual os Estados Unidos, onde as pessoas tenham representatividade? E com o tempo, especialmente no século XX, a ideia do voto, a ideia da representatividade foi sendo muito batalhada. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Francesa começou também a deixar bem nítida a necessidade da divisão e independência dos poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário.
para que eles pudessem ajudar na administração, na conservação, na proteção do Estado. E é interessante que, tirando o poder judiciário, nós vamos ter o poder executivo e o poder legislativo hoje sendo obrigatoriamente alcançados por voto. Então, o seu presidente da República, os deputados, os senadores, os prefeitos em nível municipal, os vereadores, os governadores nos estados, os deputados estaduais aqui nos estados, nas assembleias legislativas, têm que chegar ao poder pela votação, eles têm que ser eleitos pelo povo para ali poderem cumprir os seus mandatos de tempo determinado. Essa também foi uma conquista da democracia. Ou seja, o povo é quem coloca você no poder. Mas você vai ser colocado por um tempo determinado, que hoje, na maior parte dos países do mundo, fica aí entre 4 e 5 anos, com direito ou não de reeleição. Tá ok? Então lembre-se que uma das grandes conquistas da democracia foi o voto. Outra coisa que foi uma conquista especial, mandato com tempo determinado. E o que é interessante, o voto foi ampliado a partir do século XX para todos os cidadãos. Então, aí você tem mulheres que passaram na década de 20, 30, 40 a conquistar o seu direito ao voto. Pessoas de origem humilde podem votar e o seu voto tem o mesmo peso de uma pessoa que realmente é muito estudada ou tem realmente grande poder econômico. Pessoas das mais diversas profissões, pessoas com pouco estudo, sem nenhum estudo, muito estudo, passam a ter direito e o seu voto passa a ser tão importante quanto o voto de qualquer outra pessoa de maior conhecimento, de maior peso econômico, inclusive peso político. Tá ok? Então, essas situações foram muito importantes. A democracia também permitiu que os países dessem aos seus cidadãos a liberdade de se organizarem em grupos com ideias, com projetos, e esses grupos formassem partidos políticos ou organizações políticas, onde eles, devidamente organizados, devidamente registrados, pudessem então lançar candidatos e concorrer às eleições. Por isso, muita gente diz a democracia, como eu disse lá no começo, é a solução ou a panaceia, o remédio para todos os problemas que um Estado pode existir. Então, garotos, não é bem assim. Você fala, mas por que não é bem assim? É pelo fato de que muitos governantes, quando chegam ao poder através do voto, lá acabam ficando e não querendo sair mais. Acabam até pervertendo realmente os princípios democráticos dos quais eles foram eleitos. Então você já está aí, cheio de países onde democracias elegeram pessoas que acabaram se consolidando no poder como verdadeiros ditadores e não querem sair mais. Então você vê, por exemplo, onde lançou-se a ideia, a democracia, no caso da esquerda, você tem tristes lugares como Cuba, onde apesar de ser o governo do povo, o povo não tem acesso eleitoral ou voz democrática com os seus representantes. Então você tem democracias de esquerda que se tornaram ditaduras. Aí você tem também democracias de direita que tecnicamente elegeram representantes e esses representantes acabam não saindo mais, eles acabam mudando a lei eleitoral, utilizando forças armadas, utilizando o poder repressivo do Estado para realmente perpetuarem-se no poder. Você vê isso na Rússia hoje, o presidente Vladimir Putin basicamente está o quê? Mais de 20 anos no poder. Você vê na Coreia do Norte uma ditadura familiar já com quase 50 ou mais de 50 anos no poder. Ou seja, onde está o povo nisso? Então, o povo não é representado. E você teve
muitas democracias que acabaram entrando com tantas promessas e acabaram traindo o povo dentro do contexto dos seus princípios democráticos. Aí o povo tem todo o direito de retirá-los através de uma revolução. Porque se entrou pelo voto, se tem um mandato e se todo o poder emana do povo, nós temos então, obviamente, o direito de retirá-los quando eles não querem sair. Essa é uma triste realidade que muitos países vivem hoje e tem que lidar com essa situação aí que, sem dúvida alguma, reprime e mexe nos direitos fundamentais de uma população. Em nossa próxima aula, nós vamos estudar duas outras coisas também polêmicas, as ditaduras e o regime socialista e a forma que ele funciona dentro do contexto democracia. Vamos ter exemplos claros para que a gente possa ver aí, tá ok? Bem, mas a sua tarefa de hoje, ela não está exatamente no caderno. No seu caderno do plural, você vai organizar aí com muito carinho, você vai organizar uma pesquisa de até 20 linhas e você vai falar um pouco sobre o que é democracia. Eu quero que você pesquise democracia para que esse conceito fique muito bem fundamentado na sua cabeça. Então não se esqueça, no seu caderno do plural, você deve pesquisar o que é democracia. Você não precisa passar muito de 20 linhas, porque não há necessidade. Tá ok? Olha eu aqui, vocês aí, mas estamos juntos, junto com o ângulo, nesse processo de conseguir as melhores aulas dentro do nosso modo especial aqui, tá? Grande abraço do Isma, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.